Está filmando, eu não tenho medo de falar isso na filmagem. Ela me ligou. Margarete, é a Luiz Helena que está falando. Meu coração até acelerou. Eu falei, rapaz. Falou, olha, a empresa fez algo errado, mandou um valor a mais para a conta de uma pessoa. Eu estou ligando pessoalmente para você falar para essa pessoa que foi um erro. Aí eu pensei, né, ela vai mandar devolver. Ela falou assim, mas você diga para essa pessoa que ela não precisa devolver, a minha cabeça já ferve. Essa menina é dizimista. Tá bom, mas avisa ela que foi um erro, mas que ela pode ficar com a quantia. E não era pouca, gente. Acabou a ligação, encerrei, falei, fulana, vem cá. Ela veio na minha mesa. Falei, primeira coisa que eu perguntei para ela, você é dizimista? Ela falou, sou. Entendi. Serve a igreja local? Tua? Sirvo. Você está precisando de dinheiro? Tô. Falei, vou te falar uma coisa, Deus te trouxe a provisão. Caiu um dinheiro na tua conta ontem, errado. Para ele está errado, mas para Deus está certo. Vai lá ver se esse dinheiro vai te ajudar. Na hora que ela viu, ela falou, pelo amor de Deus. E como me ajudou? Eu falei, olha, esse Deus é Deus de milagre mesmo, né? Olha, gente, você quer viver milagre na tua área financeira? Faz o que a Bíblia está pedindo. Você não vai precisar se humilhar para ninguém. Pastor Júlio não se humilhou para ninguém. Essa menina não se humilhou para ninguém. Porque quando eu me humilho para Deus, Ele levanta quem não vai me humilhar lá na frente. E quando eu faço as coisas na força do meu braço, talvez eu vá pedir dinheiro emprestado para alguém que não era para eu pedir. Lá na frente a pessoa fala, quando você precisou eu te ajudei, né? Vai te lembrar. E geralmente é na frente dos outros. Então pede para Deus. Amém? Eu só queria dar esse adendo aí, porque nós vamos ver isso aqui na vida de Neemias, onde Deus age de uma forma impressionante, sem ele precisar falhar. Mas vou te dizer, dizimista não é assim, mês sim, mês não, o quanto eu quero. Não é, gente. A gente sabe disso. Obedecer, quando eu tardo em obedecer, eu já estou em desobediência. Faça o que é aqui para você provar essa tal janela aberta de Malaquias. Quando você fizer, você vai ter respaldo, porque é a única parte na Bíblia inteira que diz assim, ó, façam prova de mim. Deus te autoriza a você falar, e aí Deus, sou dizimista. Ele está te autorizando a fazer isso, fazer prova dele. Seja fiel no nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, eu coloco em suas mãos as nossas vidas e nesta noite eu te peço que tudo aquilo que está roubando das pessoas agora, a fé dela, por essas palavras que estão nos ouvidos dela, que é através do inimigo, que ele bata em retirada em nome de Jesus. Porque as que nós estamos falando aqui vem do Senhor e não de nós. Então nós repreendemos toda a fala do inimigo, que entrou nessa casa para roubar a bênção desta igreja. E nós repreendemos todo espírito de incredulidade deste lugar. Nós repreendemos todo espírito de dúvida. Nós repreendemos no nome de Jesus todo espírito de zombaria sobre aquilo que está sendo dito nesta casa. E nós declaramos que o seu Santo Espírito tem lugar neste lugar. Teu Santo Espírito tem liberdade aqui. Haja, Santo Espírito, no nosso meio, convence. Haja, Santo Espírito, curando no nosso meio. Haja, Santo Espírito, nós te damos liberdade para que o Senhor transite no nosso meio. E se achegue no coração de quem precisa de fé, transborde a fé. E aonde precisa cura, que transborde a sua cura, Pai. E aonde precisa de descanso, de paz, como nós acabamos de cantar. Que haja paz nesses corações, Senhor, em nome de Jesus. Que se aumente o seu domínio sobre esta casa. No nome de Jesus, que o Senhor domine este lugar. E o que não provém do Senhor, nós rejeitamos. O que não provém da sala do trono, nós rejeitamos em nome de Jesus. Declaramos que este lugar é do Senhor. Queremos sentir a Tua presença, Senhor, neste lugar, transformando as nossas vidas. Que toda palavra maldita que tem sido lançada na mente das pessoas agora, nós repreendemos. Que nada venha roubar a palavra que será ministrada agora.
No nome de Jesus, que essa palavra não caia no meio de espinhos, que o inimigo não venha roubar, que essa palavra caia em solo fértil, no nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Neemias 1, nós vamos falar sobre um texto que é bem conhecido. E o que me chama a atenção nesse texto, desta vez, é a compaixão que Neemias desenvolve, só por ouvir notícia do seu povo. E nós pedimos, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Trabalhe no nosso meio. Neemias 1 diz assim, eu sei que é um texto conhecido, você já conhece, eu também já conheço, mas eu tenho certeza que o Senhor tem algumas coisas aqui para revelar para nós, porque toda vez que o Senhor nos dá a sua palavra, a gente sempre aprende algo que a gente não tinha aprendido. Neemias 1 diz assim, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Ou seja, Neemias está perguntando quem foi que sobrou, como é que estava o negócio depois que o povo saiu do cativeiro, da Babilônia. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. Agora vai falar por quê. O muro de Jerusalém foi derrubado e as portas foram destruídas pelo fogo. A gente sabe que os muros, esse muro traz proteção. Quando a gente lê Isaías, a gente fala sobre os teus muros, ó Jerusalém, eu pus guardas, que de dia e de noite jamais se calam. E aqui não tem muro, né? Mas você vai ver que os muros vão ser restituídos. Estamos falando de dois textos, um físico e um espiritual. Mas aqui na nossa vida cabe o espiritual. Por quê? Porque sobre as nossas vidas o Senhor pôs guardas, que de dia e de noite jamais se calarão. São os anjos do Senhor que Ele dá ordem aos anjos para cuidar de nós. E aí, sobre os muros de Jerusalém, eles foram derrubados e as portas foram destruídas pelo fogo, ou seja, foram queimadas. A gente sabe que uma cidade sem muro é uma cidade sem proteção, está a qualquer momento para ser invadida, e uma cidade sem portas, as portas foram queimadas, é uma cidade sem lei, porque os juízes, as pessoas que julgavam o povo, ficavam na porta da cidade para trazer a lei, ou seja, uma cidade sem proteção e sem lei. Resumindo, terra de ninguém, cheio de escombros. E essa palavra que o próprio Neemias começa a conversa e ele pergunta, quando ele fica sabendo disso, o coração dele dói. Ele sente compaixão de tudo que está acontecendo e eu não sei por que esse tablet não quer abrir. E aí ele sente uma compaixão. Quando a gente lê, lá no versículo 4, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Quando ele ouviu essas coisas, ele não agiu como se nada estivesse acontecendo. O quê? Eu acho que ele não quer funcionar aqui, trazer o meu rascunho que eu mandei ele trazer aqui. Deixa. Será que está com algum problema aqui? É aqui, ó. E aí, este homem, quando ele sabe das notícias, ele não fica quieto. A Bíblia diz que ele sentou. Sabe quando você vê uma má notícia que você senta? Mas ele não ficou sentado sem fazer nada. A Bíblia diz que ele passou meses lamentando e... fez nada? É o inimigo, né? Ele passou meses lamentando, jejuando e orando. Quando a gente se lamenta, gente, eu não acredito que o lamento é pecado. Até porque lá em Tiago, a Bíblia diz que Deus fala assim, ó, transforme o teu riso em lamento. Ele não ia mandar eu pecar. Eu acredito que o lamento é uma parte da nossa vida em que a gente está sendo nós, gente, humano. Porque o lamento é assim, ó, nossa, por que eu, hein?
Por que isso foi acontecer comigo? Nossa, gente, eu vou na igreja, eu faço tudo certinho. Por que isso foi acontecer comigo? Quando eu me envolvi num acidente em 2008, há quase 20 anos, 18 anos, né? Quando eu me envolvi num acidente, eu deixei o carro lá e eu tinha que falar com meu marido, porque meu marido sempre me socorre. Desde quando eu conheci o meu marido, ele me socorre. E aí, gente, eu vim, mas enquanto eu vinha do carro lá da Mirassolândia até chegar na igreja, eu vim me lamentando. Eu falava, Deus, e eu orava alto, porque eu quase arranquei o pé da menina. E chegando bombeiro, chegando polícia, eu não queria nem saber, eu tenho que falar com meu marido. E eu fui me lamentando de lá, Deus, aonde o Senhor estava que isso aconteceu? Deus, por que o Senhor deixou acontecer? Olha o que aconteceu, Deus, aonde o Senhor está? Eu queria saber se o Senhor estava comigo. Meu marido foi lá me ajudar, até que parou um carro, eu já contei isso aqui. Parou um carro preto e o homem desceu do carro, ele era pastor, eu só me lembro que ele tinha um olho de vidro. Parece história de era uma vez, né? Mas não é. E ele saiu, ele pegou na minha mão, que eu estava um pouco transtornada. Ele falou, irmã, como é que ele sabia que eu era irmã? Irmã, Deus mandou te dizer que Ele está com você. Ele respondeu o meu lamento. Quero te dizer nesta noite, você que está aflito, o Senhor está com você. Eu quero ser este homem na tua vida. Nesta noite, Deus está com você. Quando você adoeceu, quando você ficou sem dinheiro, quando teu filho saiu da igreja, quando você ficou desesperado, quando você estava com dor, quando você não dormia à noite, Deus está com você. Quando eu ouvi isso deste homem, e olha, presta atenção, tinha um homem que ficou endemoniado na minha frente. Gente, o diabo não perde tempo, hein? E ele andava para lá e para cá assim, a culpa é sua. Ele andava assim, a culpa é sua, a culpa é sua. Ele andava para lá e para cá assim, Aí a policial falou assim, cala sua boca agora. Olha, gente, a autoridade constituída. Eu não sei se essa policial era crente ou não era, mas Deus deu autoridade para ela, autoridade constituída. Cuidado com a autoridade constituída. Respeite, cuidado com o que você fala. E o homem ficou parado assim, Falei, gente, Deus está comigo aqui, gente. Mandou o trem parar, já veio falar que estava comigo. Me levantei, quando eu fiquei sabendo que Deus estava comigo e que Ele mandou o diabo parar, eu levantei e falei para a policial, onde eu assino? Até então, minha mãe vai lembrar disso. Eu sentei no chão, igual Neemias, eu sentei e eu me lamentei e eu chorava porque eu estava assustada. Falei, meu Deus, por que foi acontecer isso? Eu estava fazendo um negócio da igreja, meu marido cuidando da Transpaulista. Aí você começa, Deus, por que aconteceu? Aonde o Senhor estava? Deus não se ofende disso, eu tenho certeza que Ele não se ofende. Aí uma vez eu estava no estudo, isso eu preciso repetir do primeiro culto. E uma certa pessoa foi dar uma certa aula, eu fui participar, e ele falou, por que lamento? Por que Deus não responde lamento? Por que Deus não lamenta? Eu falei, pastor, pera, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O Senhor está falando do lamento como se fosse um pecado. Se fosse pecado, Deus não teria escrito o livro de lamentações. Então, pode até ser que Deus não, segundo o que foi estudado, falado por aquele senhor, que Deus não responda a um lamento. Mas eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar nisso, por quê? Porque quando eu já escrevi sobre o lamento no meu terceiro livro. Então, quando Isaías, ele diz assim, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O ai já é um lamento. Só a palavra ai já é um lamento. Então, fica difícil a gente falar que Deus se ofende com o lamento. Eu acredito que não. Até porque tem uma palavra na Bíblia que diz, lamentou-se o Senhor. Aqui, quando ele senta, Neemias, quando ele senta e ele lamenta e ele chora, mas ele não fica só no lamento. Talvez esse seja o nosso problema, né? Ficar só no lamento, só no choro. Você pode chorar, você pode se levantar, mas você tem que ir para o outro degrau. Jejuar e orar. Quem pode jejuar, viu, gente? Tem gente que não pode jejuar no momento. E está tudo bem, gente. Está tudo bem, alguém vai jejuar por você, que é o que nós estamos fazendo agora, nesses 21 dias. E aí este homem começa a se lamentar. E aí, o que é compaixão? É você sofrer com o outro, a dor do outro. É você sentir uma profunda dor
pela dor alheia, você sente a dor do outro, isso é compaixão. E foi o que Neemias sentiu. A compaixão nos move a uma ação para aliviar o sofrimento de alguém. A compaixão reflete o caráter de Deus em nós. Eu me lembro que quando eu fazia capelania hospitalar, eu chegava, bati, porque é assim, quando a pessoa está internada, ali virou a casa dela. Com exceção dos profissionais da área da saúde, que pode entrar e sair a hora que precisar, nós não. Da capelania, não. A gente tinha que pedir para entrar. Então eu batia, ô fulana, posso entrar? Aí ela falava assim para mim, você vai falar mal do meu santo? Eu falei assim, minha flor, eu já falava, respondia já entrando. Minha flor, eu nem sei qual é o teu santo. Vamos falar de quem a gente conhece. Você conhece Jesus? Ela falou, conheço. Vamos falar dele? E ali nós começamos a falar dele. Quando eu fui orar, essa mulher já estava quebrantada. Eu falei, Senhor, que a sua presença invada este quarto. Ó a compaixão, ó o alívio que a gente leva, que a igreja leva. Que a sua compaixão invada esse quarto. Quando eu falei, quando nós oramos isso, eu não, nós que estávamos orando, entrou um vento naquele quarto que todo mundo chorou. Eu falei, ele chegou. Leve o alívio para as pessoas. Não leve peso. Se essa mulher já estava se defendendo de mim, estava resistindo, porque alguém levou outra coisa. Você vai para o inferno porque você... Gente, não é esse o papel da igreja. O nosso papel é levar um alívio. E eu pude falar do amor de Deus através da vida de Jesus naquela cruz. Isso é compaixão. Quando eu leio o versículo 4... Foi o que Neemias fez. Quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando. Quando uma pessoa estivesse lamentando, deixa ela se lamentar. Deixa, é o tempo dela. Eu já passei por isso. Porque Deus, onde o Senhor estava? Quando eu fui para a UTI, o que eu estava fazendo de errado? E Deus nem responde. Ele espera a gente desafogar. Ele espera a gente falar. A gente é gente. Tem as nossas fragilidades. E aí a hora que você começa a orar, aí ele vem. Então, deixa eu te falar sobre aquilo que você falou lá atrás. Eu estou com você. Aí ele começa. Começa um diálogo. E este homem passou dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Olha isso. Mas por quem que ele estava orando mesmo? Era por ele? Não. Ô Rafaela, você consegue tirar agora o negócio daqui? Ai, com o dedo. Ah, entendi. E no versículo 5, ele falou assim, então eu disse, Senhor dos céus, Deus grande, temível, fiel à aliança, misericordioso. Olha, a gente está falando da grandeza de Deus. Deus gosta de ouvir isso da nossa boca. Ele já sabe que Ele é assim. Ele sabe, mas Ele gosta de ouvir que você sabe exaltá-lo. Tu és o Deus Todo-Poderoso. O Senhor ama os que te obedecem, que obedecem os seus mandamentos. E ele foi orando. Ele ora por 7 versículos. Que os teus ouvidos estejam sempre atentos, que os teus olhos estejam abertos, como se o ouvido de Deus fosse limitado, como se Deus fechasse os olhos para dormir, porque a Bíblia diz que não dormita o guarda de Israel, não encochila, quem dirá dormir. Mesmo assim ele vai falando, ele vai levantando, adorando ao Senhor e fala das coisas de Deus. E aí depois que ele está orando, no final ele fala, e nessa época eu era o copeiro do rei. E essa frase, nessa época eu era o copeiro do rei, para encerrar a oração, é como se estivesse dizendo assim, e eu não tinha nada a ver com isso. E eu vivia bem, eu ganhava bem, eu comia bem. Neste tempo, eu não precisava sair de lá. E neste tempo, mesmo não tendo nada a ver com isso, esse homem muda a história. E aí, Neemias 2, lembra que eu falei que o pastor Júlio tinha alguma coisa a ver com isso aqui, esse testemunho? Aí, em Neemias 2:2, por isso o rei me perguntou, fui lá perguntar para o pastor Júlio, está tudo bem aí? Aí o rei perguntou para Neemias, está tudo bem? E agora o rei dos reis pergunta para você, está tudo bem? Sim ou não? E aí o rei faz uma pergunta para ele. Por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do seu coração. E aí no versículo 3, e eu disse ao rei,
que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei disse, presta atenção, o rei está perguntando agora, o que você gostaria de pedir? Agora o nosso Deus está te perguntando, o que você gostaria de pedir? Eu queria que viesse algum jovem orar pela igreja agora. O que você gostaria de pedir para Deus agora? Aqui é o rei de Neemias que está perguntando. E agora é o nosso Deus, o rei dos reis, que está perguntando. O que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus. Eu imagino a cena assim, o rei falando com ele. O que você gostaria de pedir? Então na minha mente, a cena que aparece, eu não sei na sua mente, é assim, Neemias já fechando os olhos e orando, em pensamento. Então eu queria que alguém viesse aqui orar pela igreja. Algum jovem. Estou esperando um jovem. Você ia vir também? Então vem também. Vamos ter 2 orações. Vem cá. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por esse momento que estamos aqui reunidos, ó Deus. O Senhor sabe quanto um jovem sempre é sonhador, ó Deus. E que o Senhor sempre possa colocar os seus planos dentro dos nossos, ó Deus. Amém, Jesus. Como foi pregado hoje e à tarde pela Margarete, não queremos que os nossos planos sejam através da nossa força, e sim pelo seu, ó Deus. Nós queremos que o Senhor realmente possa se fazer presente dentro da nossa vida e que o Senhor possa realizar os nossos sonhos a partir dos seus, ó Deus. Então, abra os nossos olhos, abra os nossos corações e as nossas mentes, principalmente, ó Deus, para sabermos o que o Senhor quer conosco. Amém. Então, faça com que tenhamos um relacionamento contigo, ó Deus. É o que te pedimos isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor que é o Criador de todas as coisas, Amém. o Senhor que estava no princípio e estará no fim. Amém. Deus, Pai, te peço neste momento que o Senhor tome o seu devido lugar no coração de todos que estão aqui. Amém, Senhor. Meu Senhor, que o Senhor seja o único Rei de nossas vidas, Amém. que nós nos dirijamos ao Senhor como o Senhor deve ser respeitado e que a nossa busca, meu Pai, seja somente pelo Senhor. Amém, Jesus. Tudo que nós quisermos, Pai, devemos falar com o Senhor. Amém, Jesus. Tudo que nós pedirmos, devemos pedir ao Senhor. Amém. E tudo que nós precisamos é o Senhor. Amém, Jesus. Que em todos os momentos, Pai, nós te busquemos. Amém, Senhor. E que todas as outras coisas, tudo que for material, tudo que for deste mundo, que seja consequência. Amém. Que não seja o foco. Que não seja Amém. nada além de que vai ficar para trás. Amém, Jesus. Porque nós buscamos o Senhor e nós desejamos o Senhor. Amém, Jesus. Que todos os corações te busquem, te adorem, te Amém, louvem Jesus. em espírito e em verdade. Amém. Nós te pedimos no santo nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. É teu. E aí, depois que ele pediu, ele falou para o rei assim: se for do teu agrado, ó rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Olha que interessante, esse homem nem é pedreiro, nem é engenheiro, nem é construtor. Lembra da última frase? Neste tempo eu era o copeiro do rei. Copeiro serve comida. Mas olha o que ele faz, ele provava a comida antes do rei comer, para ver se não tinha veneno. Mas ele não construía. Ele não era construtor. Mas neste homem existia um interesse, uma compaixão de ajudar o outro e de crescer. Vocês vão ver neste texto que todo mundo que deseja crescer ou começa a crescer incomoda quem fica sentado. Para que essa foto na parede? Para que escrever mais um livro? Essa pessoa está querendo ir para outro lugar para quê? Sempre o seu crescimento vai incomodar um Tobias, um Sambalate.
Mas o Sambalate e o Tobias fazem parte da história. Mas eu quero te dizer, no nome de Jesus, não seja Sambalate e Tobias por onde você passar. Não fale das pessoas, não zombe. Você não sabe que Deus falou com essa pessoa no secreto. Porque Sambalate e Tobias não estão sendo usados pelo Espírito Santo de Deus. Os Neemias de hoje, sim. Mas os Tobias, não. A maledicência abre uma porta de miséria, de falta de dinheiro. Fecha essa brecha no nome de Jesus. Não fale de pessoas. E aí, no versículo 17, vocês estão vendo, primeiro Neemias, gente, eu preciso falar isso. Neemias vai lá no lugar, depois que ele orou, houve esse diálogo com o rei deu o aval para que ele fosse, ele vai na surdina, quietinho, muitos dos seus planos não deu certo, porque você fala bastante, fora de hora. Falante é uma coisa, faladeira é demais. Então, quando você estiver num projeto, não comenta com as pessoas. Neemias comentou com Deus. E mesmo Neemias tendo as suas estratégias, ainda assim ele passou por problemas. E olha o que acontece aqui no versículo 17. Vocês estão vendo a miséria em que nós estamos. Jerusalém está em ruínas, os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém, para nos livrarmos desta vergonha. Que vergonha que ele estava? Nenhuma, ele era copeiro do rei. Mas ele entrou na brecha. Quando você vê uma pessoa crescendo, não vá falar dela. Vamos crescer e que o Senhor nos tire desse mesmo lugar. Ou seja, aqui ele disse, dessa vergonha. E aí vão se levantar aqueles que vão começar, para quê? Por quê? Ó, cuidado. Sempre converse com a pessoa certa quando você tiver dúvida. E aí, este homem se coloca no lugar do outro e ele fala, para que nos livremos desta vergonha. 18, e lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim. Ele tinha convicção de quem estava com ele. Não importa o que vão falar. Gente, sempre vai aparecer os Tobias para rir de você. Sempre vai aparecer o Sambalate para ir lá na internet, lá no Instagram, para zombar de você. O que você vai fazer? Nada. A mão poderosa do Todo-Poderoso está sobre você. Deixa os Tobias falar. Eles não vão acabar. Os Tobias te faz orar mais, mas não olha para eles. Olha para o Todo-Poderoso. É Ele que detém todo o poder. Nos céus e na terra. Ele não acaba com os Tobias. Tanto que não acabou com eles aqui. Mas ele em todo momento, ele declarava, a mão poderosa do Senhor está sobre mim. E ele continuava. E aí... E também as palavras que o rei me havia falado, então disseram, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Vamos nos preparar. Quando você quer fazer algo para Deus ou para você, existe sempre um preparo antes, gente. Como que foi a preparação aqui? Como foi a preparação de Neemias antes de falar com o rei? Ele orou, jejuou. A sua preparação como igreja não é rir de pessoas, dos projetos, não é ir para qualquer lugar, falar das pessoas, como que vai pagar isso aí? Não é o seu papel, é se preparar em jejum e oração. Deus, eu não sei o que o Senhor falou para esta igreja, mas eu estou orando e jejuando, porque se isso está no seu coração, que venha para o meu coração. Essa é uma atitude de Neemias e não de Tobias. Sambalates. E aí eu te pergunto agora, quem você tem sido nesses dias? Neemias? Tobias? Os Sambalates que dão risada de tudo? Nem tem como ir? O que essa pessoa está fazendo lá? Nem estudou, nem se preparou. Sempre que alguém começa a crescer, vai se levantar esses Tobias. Mas você tem que ser maduro o suficiente para não olhar para eles e olhar para quem a mão poderosa está sobre você, que é o Todo-Poderoso. Deixa eu falar, o inferno sempre vai se levantar para você não levantar. Mas ele já é derrotado. Quem tem que passar vergonha é ele. E aí,
Depois que Neemias faz tudo isso, ele começa a reconstrução, eles vão se preparar para fazer a obra. Quando nós vamos em Neemias 3, agora eu vou falar para você quem são as pessoas. Quando você lê Neemias 3 na tua casa, você vai ver as diferentes profissões que começaram a construir muros. Você não vê nenhum pedreiro, você não vê nenhum engenheiro, nenhum arquiteto. Você vai ficar pasma. Quer ver? Olha só, o sumo sacerdote, Eliasibe, e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Olha lá, sumos sacerdotes foram reconstruir. E às vezes eu fico assim, eu não vou para tal lugar, eu não vou fazer tal coisa. Mas gente, não é tempo de você ser Tobias não, gente. Vai crescer em fé. Gente, não dá tempo mais de meninice. O tempo está passando. É tempo de crescimento. Crescimento. E aí o sumo sacerdote, que só ficava assim não. Ele só ficava lá na tenda, no Santo dos Santos, né? Orando, levando o pecado do povo lá. Agora ele foi reconstruir muro. Continuando, olha só. Eles consagraram e colocaram as portas no lugar. Olha isso. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram o muro até a Torre do 100. E consagraram e até a Torre de Hanael. Não só construíram, já ia abençoando. Senhor, consagramos isso aqui a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Eu declaro que é do Senhor isso aqui. E não ficou assim, ó. Ei, pastor Márcio, não para de fazer as coisas, hein? Agora estou trabalhando aqui, em pleno feriado. Ó, Tobias. Sumo sacerdote, não. Crente em Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus, eu honro, eu abençoo isso aqui. E vai trabalhando, e vai fazendo. Olha a outra classe que trabalhou. Uziel, eu estou em Neemias 3, versículo 8, se você quiser seguir. Uziel, filho de Araías, um dos ourives, o cara mexia com ouro, foi construir. Onde eu estou? Fez os reparos do trecho seguinte, e Ananias, um dos perfumistas. Não tem nenhum pedreiro até agora. Um dos perfumistas fez os reparos ao seu lado. E eles reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Só que tem um versículo que eu pulei, o versículo 5. Sobe lá. É muito importante eu ler esse trecho. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa. Presta atenção, vírgula. Mas os nobres da cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação do seu serviço. Ah, gente, sempre tem esses, né? Os nobres, aqueles que sabem bastante, que estão há bastante tempo na igreja. Para que inventar? Para que fazer isso? Não vou fazer. Se mudar de igreja, eu não vou. Se mandar reconstruir, eu não faço. Ah, os nobres. Isso aqui está no Espírito de Deus ou não? Quem estava com a mão do Todo-Poderoso sobre ele? Neemias. Ele estava guiando o povo. E os nobres, que se achavam muito, falou assim, não vamos construir. Eles não quiseram construir. E não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos seus superiores. Parafraseando para nós, dos seus líderes, dos seus pastores, dos seus missionários. Para que fazer isso? Não vou fazer. Ah lá, emburrou. Papel de menino ou papel de maduro? Menino, não é tempo mais de ser menino, é tempo de crescer. Versículo 9. Refaías, filhos de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém. Quem que ele era? Governador. Mandava no povo, mas ali ele não mandou não. Governador da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte. Também fez reparos, também levantou muro. Onde eu estou? Pera. Aqui, versículo 29. Depois deles, Zadok, filho de Imer, fez os reparos em frente da sua casa. Ao seu lado, Semaías, filho de Secanias, o guarda da porta oriental. Nós já vimos guarda consertando, sumo sacerdote, governador, ourives, perfumista, que mais? Sumo sacerdote, todo mundo pondo a mão na massa, todo mundo unido para que a coisa cresça. O muro precisava ser refeito o alicerce,
Depois que eles chegaram na porta das ovelhas, você vai ver que é redondo, tanto que o último versículo fala, quer ver? Eu vou chegar no último, aqui. E entre a sala acima da esquina da porta das ovelhas, os ourives e os comerciantes fizeram um reparo. Ou seja, no primeiro versículo e no versículo 32 de Neemias 3, começou na porta das ovelhas, deu a volta e terminou na porta das ovelhas. Fizeram o começo, só que agora precisava subir, precisava crescer. Aí que está o problema, o crescimento. Como o povo... e sabe quem não gosta do crescimento? Quem não tem coragem de se levantar para ajudar, vai desmerecer quem tem coragem de fazer. E isso não é só em igreja não, gente. Em qualquer lugar da sua vida, você começou a crescer. Ai, gente, uma vez uma pessoa falou para mim assim, por que você estuda tanto? Porque eu gosto. A vida é minha, o dinheiro é meu, gente. Ah, você quer se mostrar com esse monte de estudo. Eu falei, mas gente, onde está a ofensa? Eu nunca pedi nada. E as pessoas se ofendem. Por quê? Porque ela não fez. Ela acha que o outro está fazendo demais. Está se mostrando. Você quer ver a pessoa desmerecer você quando você vai viajar. Aí, ó. Ah lá onde está, ó. Depois reclama de dinheiro, ó. Cheio de dinheiro. Está lá não sei na onde viajando. Esse dia o Fernandinho estava lá viajando longe. Aí, ó. Tá vendo? Brincando, Fernandinho. Aí as pessoas, quando te veem crescendo, já começa. Vamos lá para Neemias 4 agora. Falta 10 minutos. Neemias 4. Quando Sambalate mantém a sua posição no meio das oposições, viu? Continue sabendo e crendo que o Todo-Poderoso está com a sua mão poderosa sobre você. Aí quando Sambalate soube que estavam reconstruindo o muro, ficou furioso e ridicularizou os judeus. Olha lá o versículo 2. E na presença dos seus compatriotas e de todos os poderosos de Samaria disse, o que aqueles frágeis judeus, tipo assim, ó, bobinho, fraquinho, não consegue nada. O que esse povinho, tudo um diminutivo, né? Sentido pejorativo. O que esse povinho fraquinho estão fazendo? Será que vão restaurar esse muro? Irão oferecer sacrifícios? Porque sacrifício era oferecido quando levantava, né? Ou vão oferecer sacrifício? Irão terminar a obra num só dia? Já estão fazendo piada, porque ninguém termina uma obra daquela lá um dia, né, gente? Ninguém termina. É tudo para zombar mesmo. Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e as pedras queimadas? Como tipo assim, ó, não tem dinheiro para nada, não consegue nada. O que esse povinho está fazendo essa graça? Vão fazer isso com você. E vou te dizer, não importa a área do seu crescimento, vai aparecer os Sambalates e os Tobias para rir de você. Você é boba. Larga a mão, ó, a falsa compaixão. Menina, você vai fazer outra faculdade? Ai, vai descansar. Mentira, não gosto de você não, viu? A pessoa fala, vai mesmo. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Abençoa, faz igual o sumo sacerdote. Tudo que ele ia fazendo, ele ia orando, né? Ele ia consagrando. Tudo ele ia consagrando, abençoando. Esses são o povo de Deus. Os que estão ridicularizando são enviados do inferno. Esse não pode ser a igreja, no nome de Jesus. Não pode. E aí, continuando. Ele riu do povo. Olha o versículo 3. Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou. Pois que construam. Ah lá, gente. Um Sambalate nunca anda sozinho, né? Ele queria força. Aí, ele falou assim, Tobias, o amonita que estava ao lado de Sambalate, disse assim, pois que construam. Basta que uma raposa suba lá, para que esse muro desabe. Ó. Ainda está duvidando da capacidade do povo. Deixa eles construir. Vai virar nada mesmo. Uma raposinha vai chegar lá no muro, vai derrubar o muro. Gente, como desmerece. Mas glória a Deus pelos Tobias, né? Eles não fazem orar. Eles nos fazem buscar ao Senhor. E eles vão ser envergonhados. No nome de Jesus. Porque o Senhor sabe quem Ele escolhe. Eles sabem quem Ele confia. E aí, ouve-nos, ó Deus. Quem está falando isso? Neemias. Adoro, gente. Quando a pessoa se posiciona no meio de uma oposição. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados.
Faze cair sobre eles a zombaria. Se tem uma coisa que Deus abomina, é zombaria, gente. Desmerecimento. Essa fala, você pode ler a Bíblia inteirinha. Em nenhum momento Jesus Cristo zomba de alguém. A zombaria não provém dele. Em nome de Jesus, não vai para a internet rir dos outros, não. Não vá. Não desmereça. Porque a zombaria tua cai contra você. Está aqui, ó. Não vou orar para fazer isso. A gente precisa fazer isso. E aí, faze cair sobre eles a própria zombaria deles. E eles sejam levados prisioneiros, como despojo, para outra terra. Sabe por que a gente não precisa orar por essas pessoas serem prisioneiros? Porque eles já são prisioneiros do inimigo. Estão fazendo a vontade dele. Continua se levantando, continua crescendo, continua estudando, continua trabalhando, continua querendo crescer. Já estou terminando. Porém, edificaremos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, até a metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. O povo se uniu para trabalhar. Se uniu para trabalhar. Versículo 7. E sucedeu o quê? Ouvindo Sambalate e Tobias e os árabes, aumentou a bagunça, aumentou o time dos fofoqueiros, porque fofoqueiro se identifica com fofoqueiro, né? E aí, e sucedeu o quê? Ouvindo Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os asdoditas, que tanto já ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começaram a tapar. Iraram-se, sobremodo. Ai, gente, tamparam tudo os muros. Sabe o que eu entendo disso? Tamparam todas as brechas, porque eles estavam tão unidos em oração, que foi tampando. Tamparam as roturas, né? E aí, iraram-se, sobremodo. Já reparou que quem se une... Porque existe um ditado popular que ele é verdade. Me diga com quem tu andas, não é assim, pai? Que eu vou te dizer quem você é. É verdade. Você já viu que para quem gosta de falar o que não precisa, se junta com quem gosta de falar o que não precisa. Mas aqui nós estamos vendo um povo que eles se juntaram, porém edificamos o muro. E todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinou a trabalhar. Eles estavam unidos no mesmo propósito. Mas o povo iraram-se sobremodo, muito. Ficaram nervosinhos, porque o muro cresceu. E eles não queriam que tivesse crescido. Porém, o que ele faz? Neemias, versículo 9. O que Neemias faz? De Neemias 4, 9. Porém, nós oramos. Ao nosso Deus e pusemos um guarda contra eles, dia e noite por causa deles. Foi aquilo que eu falei de Isaías. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, eu pus guardas que de dia e de noite jamais se calarão. Sobre a nossa vida existem guardas de Deus. Os guardas que Deus cuida de nós. Deixa o povo falar. Deixa o povo rir. Não importa. A mão do Senhor, o Todo-Poderoso, está sobre você? Sim ou não? Então segue. E o Binho foi lá para o Nordeste. Não, é o Nordeste. Para onde? Qual é a região? Nordeste mesmo? Piauí. É ir para se mostrar. Deixa falar. Está na Bíblia. Sambalate, Tobias, eles sempre vão existir. Só que cada vez que eles entram em ação, observa, ele fala assim, ó, então oramos ao Senhor. Eles entram em ação, ele declara, então oramos ao Senhor. A arma de guerra do povo era a oração. Mas nunca se esqueça, os Sambalates e os Tobias serão envergonhados. E aí, versículo 12, sucedeu o quê? Vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares tornarão contra nós. 10 vezes ficava falando. Então pus guardas nos lugares mais baixos por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas e com as suas lanças e com os seus arcos, todo mundo trabalhando com arma junto, gente. Não baixa a guarda enquanto você trabalha. Esse é o recado para nós. Não baixa a guarda. Eles não baixaram a guarda.
E olhei e levantei e disse aos nobres, aos magistrados e o restante do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai-vos pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas. Os que edificaram o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra tinham as armas. Gente, deve ter dado um trabalho dobrado. Os caras tinham que trabalhar com uma mão só. Criar uma força que não vinha deles. Porque tinha Tobias, Sanbalates. E esses homens criaram força de onde não tinha. Olhei, levantei e me disse... Já falei isso aqui. Olhei, levantei e me disse aos nobres, aos magistrados e aos restantes do povo: não os temais. Já li sim, mas eu vou falar. Lembrai-vos do grande e terrível Senhor. Versículo 23, desce lá agora. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiram, tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as suas armas à sua direita. Ou seja, vigia dia e noite, vigia. Porque o inimigo quer atacar a qualquer momento. Quem está crescendo, o inimigo tem uma raiva. Ele tem uma raiva de quem está crescendo, mas ele levanta para cair. Último versículo que eu quero deixar com você. Agora você vai abrir em Neemias 2:20a. Se o que te falta é o dinheiro, olha o que Neemias falou. Neemias 2:20, só a primeira parte. Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Não se preocupe com essa parte. Faça o teu serviço. Segue adiante. O Todo-Poderoso é que te fará prosperar. Vá com o que você tem. Mas vá. Não faça trabalho de Tobias, viu? De Sanbalates. Não faça trabalho deles. Porque Deus não está com essas pessoas. E toda vez que se levantar essa oposição contra você, mantenha-se na sua posição. Não abaixe a cabeça. Porque a mão do Todo-Poderoso está sobre você. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, nesta noite, nós colocamos em suas mãos esta casa. As pessoas que estão aqui, que desejam crescer, que querem crescer em alguma área das suas vidas. Nós sabemos que vão se levantar homens para rir, para desmerecer, para desqualificar, para desonrar, para zombar. Mas nós te dizemos nesta noite que nós confiamos em Ti. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso escudo e proteção. Todos que se levantam contra nós, para rir, para desmerecer, para zombar, para comparar, não provém do Senhor. E eu confio em Ti, Senhor, porque a Sua poderosa mão está sobre mim. Coloque a mão na sua cabeça agora e declare: a mão do Senhor está sobre mim. De novo, a mão do Senhor está sobre mim. Eu vou receber a cura. Eu vou receber o que eu preciso. Eu vou receber o que o Senhor tem para mim. Porque a mão do Todo-Poderoso está sobre a minha vida. E nada, declare, igreja, nada vai me parar em nome de Jesus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus e creia que o Senhor está com você, está conosco. E Ele vai transformar a sua vida, te fazer vencedor em nome de Jesus.